está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Jesus estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Oh, mas Deus te quer sorrindo. Amém. Graças a Deus. Boa tarde, boa noite, bom dia, na graça, no amor e na paz do Senhor Jesus.
Boas-vindas a todos os irmãos e irmãs, amigas, amigos que acompanham as minhas lives aqui nas tardes do Brasil. Um dia live musical, como foi o caso de ontem, no outro uma live de reflexão bíblica, como é o caso de hoje. Boas-vindas, irmã Quitéria Ramos e todos os demais que já estão chegando aqui para seguirmos juntos nessa jornada, esse momento de reflexão. Deus abençoe sua vida. Hoje trago o tema A Prática da Palavra de Deus. A nossa reflexão está na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versos 19 ao 27. Bem-vinda, Elmirene Santos, bem-vinda, irmã Nalvina. Bem-vindo a você que acompanha fora do Brasil, no continente africano, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe, também a família do missionário Aldson no Senegal. Bem-vindo, meus amigos. Também a irmã Eide em Bruxelas, Bélgica. Boas-vindas, minha amada irmã. Também a você que acompanha na Oceania, no Timor-Leste. Também a você que acompanha aí na Europa. Irmão Sebastião Pereira em Portugal, pastor Elimar Gomes e família em Portugal, também os que acompanham na Alemanha, na França e na Espanha, inclusive na Catalunha. Deus abençoe vocês. Também a você que acompanha nas Américas. Um grande número de irmãos e irmãs acompanham nos Estados Unidos, amigos, conhecidos daqui do Brasil e que também conhecemos lá. Também aqui na América do Sul, no Equador, na Bolívia, na Argentina e no Paraguai. Deus vos abençoe. Vamos lá, leitura da Palavra de Deus. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, tanto melhor, porque quando a gente vê e ouve, a gente grava mais. É uma técnica de memorização, ajuda a memorizar. Passo agora a ler. A prática da palavra de Deus, Tiago 1,19. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, mas vai ficar invertido, né? Não vai dar certo porque o celular está com a câmera frontal, o que inverte a imagem. Então vou ler. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem sucedido ou aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Boas-vindas, minha irmã e amiga Marinete Fraga Canedo Martins. Deus abençoe, amada irmã. Estamos em oração para Deus abençoar, que tudo ocorra bem na sua cirurgia. Então, amados irmãos, a carta ou epístola é um nome antigo que quer dizer uma carta, que era nos tempos antigos coisa rara, porque pouca gente sabia ler.
e ainda muito menos pessoas sabiam escrever. E também o material de escrita era raro e caro. Como tudo que é raro, também é caro. Bem-vinda, irmã Nilva Leão, irmã Eide. Então, o apóstolo Tiago escreveu uma carta. Esta carta, ela é absurdamente prática. Estou usando a palavra absurda porque é um exagero gritante. Não é para teorizar, é coisa para saber e fazer, não é para saber e guardar. Na verdade, a vida cristã, ela é uma vida prática, é para ser uma vida prática. Jesus, ao ensinar, disse: se vós sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, ou felizes, bem-sucedidos, se as praticardes. Porque não há nenhum proveito real, verdadeiro, legítimo em apenas saber, saber, saber e não fazer. É claro que há coisas que a gente sabe para quando precisar fazer. Mas a palavra de Deus não é um para quando, é um para sempre. A vida inteira. É claro, cada momento com seus acontecimentos. Mas olha o que Tiago escreve aqui. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Esta carta foi escrita lá originalmente, no seu intuito original, para cristãos, para crentes. Por isso ele se dirige de forma amorável e carinhosa a meus irmãos, meus amados irmãos. Era o tom de Tiago. Então é algo para nós, irmãos, que somos crentes, que já professamos a fé em Cristo Jesus, ou nos professamos como cristãos. Essa palavra é para nós, é uma palavra prática. Ele diz: todo homem, e homem aqui no original é anthropos, na língua grega do Novo Testamento, que quer dizer ser humano, espécie humana, macho ou fêmea, homem ou mulher, portanto. Então não é uma palavra para os masculinos, é uma palavra para os humanos, homem ou mulher. Bem-vinda, Tereza Ferreira, em Tereza Cristina, Paraná. Deus abençoe. Toda pessoa, vamos então parafrasear assim, seja pronta para ouvir. Primeira coisa, prontidão para ouvir. Isso quer dizer uma mente, um coração, uma atitude dedicada a ouvir, a escutar, a dar atenção ao que o outro tem a dizer, que não é uma coisa muito comum, né? Geralmente nós não somos bons falantes, mas somos ainda piores ouvintes. E isso, na verdade, traz dificuldade na comunicação, principalmente na percepção pura da mensagem, porque a gente ouve mal. A gente não dá a devida atenção. Um segredo da boa comunicação é a boa fala, mas também a boa audição, a atenção. A atenção. E aqui diz: toda pessoa esteja pronta para ouvir. Você é um bom ouvinte? Isso está dentro do contexto de prática da palavra de Deus. Jesus ouvia as pessoas. Quer alguém mais importante do que o Filho de Deus, que criou todas as coisas? Mas ele parou para ouvir até mesmo pessoas ímpias, pecadoras, renegadas pela sociedade. Então sejamos prontos para ouvir. Que mais? Tardio para falar, demorado para falar e demorado para ficar com ira, irado. Mas como que eu vou demorar para falar? Ouvindo, não interrompendo, não querendo falar antes, não querendo falar muito mais ou mais alto do que o outro, ouvindo, esperando a hora de falar. Já vou eliminar uma porção de problemas na comunicação. Quando eu demoro mais a falar, eu estou pensando nas minhas palavras. Eu tenho tudo para não me precipitar nas minhas palavras e respostas. Quando eu ouço mais. É fácil? Claro que não, senão todo mundo fazia. Não é fácil, mas é necessário, é imprescindível para uma boa comunicação. E as pessoas que assim agem, tanto para a vida cristã quanto para a vida secular,
que para o cristão é a mesma coisa, porque ele é crente o tempo todo, onde estiver, será uma pessoa diferenciada pela comunicação. Observe, as pessoas bem-sucedidas no seu campo profissional, social, são pessoas que ouvem, são pessoas que pensam para falar, são pessoas que não demonstram ira, raiva de imediato, seguram, vamos dizer assim. Bem-vinda, vivente, irmã jovem Michele Camargo, também aí do Paraná, não sei se Cândido de Abreu ou Reserva, essa pregadora jovem da Palavra de Deus. Deus abençoe a cada dia. Hoje estamos falando, Michele, sobre a prática da Palavra de Deus em Tiago 1, 19 a 27. Se puderes acompanhar aí. Então, Tiago está ensinando aqui, aliás, é o Espírito Santo por meio de Tiago, né, falando a nós. Tardio, pronto para falar, tardio para irar e tardio para falar. E pronto para ouvir. Bem-vindo, meu irmão Admilson Valverde, que também acompanhou o culto de domingo, né, na live. Deus o abençoe, meu irmão, cada dia. Estamos juntos. Observe mais o que diz aqui. Porque a ira do homem, homem genérico, antropos no grego, homem, mulher, a minha ira, a sua ira, o que a gente faz por meio dessa ira, não opera a justiça de Deus. Não quer dizer que Deus está agindo por nós, não. Talvez Deus vai agir de outro jeito e vai ter o resultado perfeito que não é na nossa ira. Por isso, não vamos pensar que a ira da pessoa também é a ira de Deus. E a minha vingança, a minha atitude hostil é Deus agindo também. Não é. Aqui diz, olha, porque a ira do homem não produz ou não opera a justiça de Deus. Agora estou no verso 21. Portanto, quer dizer, sabendo disso, que é necessário ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Bem-vinda, Natália Lima. Eu então devo despojar, diz o verso 21, de toda impureza. Impureza. A gente pensa no quê? Quando fala de impureza, a gente pensa sujeira do corpo. Desculpe, uma chamada derrubou a conexão. Então estou retomando, obrigado por vocês ficarem aí. Bem-vindo, querido irmão Mesacre Soares e família, aí em Nova América, Rubiataba e essa região. Deus abençoe, amado irmão, amigo de muitos anos. Então, observe aqui, quando fala de impureza, você pensa de alguma coisa que contamina o que está puro. A palavra grega para essa impureza aqui de Tiago 1,21 é porneia. Então está muito relacionada à pornografia, porque é de porneia, que é a impureza sexual, que vem todos os derivados, pornográfico, pornografia, por aí afora, relacionada à impureza sexual em todas as suas manifestações. E aqui diz que é para despojar de toda. O que é despojar? É abandonar, desapegar. Como diz a propaganda daquele site de vendas, desapega. Então, o que diz para desapegar, despojar de toda impureza. Não pode ter as favoritas que ficam guardadas, reservadas, diz aqui, de toda impureza e acúmulo de maldade. Eu estou em Tiago 1,21. A maldade acumula. Isso que é o problema, né? Igual a sujeira no corpo, na roupa, a poeira da beira da estrada. Ela vai acumulando. E a gente não pode deixar acumular. Para isso existe algo chamado autoavaliação, arrependimento, convicção de pecados e perdão de pecados. Para a gente estar sempre se renovando e não acumular a maldade. Porque a maldade acumulada chega ao ponto de virar um estado crônico de ira, de raiva, de irritabilidade, e a pessoa extravasar aquela maldade acumulada num ataque de fúria, de violência. Isso não pode. A palavra de Deus condena. Então diz, acúmulo de maldade, aí fala, isso é não fazer. Agora o que fazer?
acolhei com mansidão, outra versão diz, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Na corrigida, aqui na atualizada diz implantada. Então vamos usar as duas figuras, o implante ou a enxertia. A enxertia é uma linguagem do mundo da botânica, das plantas. Talvez você não conheça, mas existe uma técnica chamada enxertia, onde o broto de uma planta, ele tem o seu pé cortado e ele é implantado no tronco de outra planta. Por exemplo, nos limões, é muito comum isso acontecer para obter um tronco forte e resistente do limão cravo, do limão rosinha, do limão galego, não sei como que é, galego não, galego, China, do limão China, não sei como é conhecida na sua região. E a partir dali ter um outro pé de outra árvore de limão saudável, resistente por causa daquele primeiro. Então as duas plantas vão virar uma só, uma se alimenta da outra, alterando a natureza da outra. O limão China apenas alimenta o pé do limão galego ou do limão Tahiti, dando a ele o suporte. É isso que a palavra de Deus está fazendo. Recebe a palavra de Deus na sua vida, no seu coração, com mansidão, sem rejeição. Você sabe que implante pode dar rejeição, não é, Edmilson? Você sabe também, irmão Mesacre, que enxertia também pode dar rejeição. Tem que ser espécies compatíveis, cítricos com cítricos e assim por diante. Você não vai, por exemplo, implantar um pé de abóbora num pé de abacate e eles vão viver ali harmonicamente, porque haverá rejeição. Então a palavra de Deus deve ser recebida no meu coração com mansidão. Como é que temos recebido a palavra? Na hora da pregação, do ensino, a gente sai reclamando, batendo o pé, vou para outra igreja ou não volto mais na igreja, ou você entende que Deus falou com você, te exortou, te corrigiu porque você precisava. Alguém até postou aí que antigamente, quando os pregadores pregavam arrependimento e transformação, as pessoas mudavam de vida. Agora elas mudam de igreja ou não vão mais às igrejas, porque não estão dispostas a receber a palavra de Deus com mansidão. Estão dando resistência, rejeição à palavra de Deus que está sendo enxertada em seus corações. E isso é o que nós mais precisamos, da palavra de Deus, que diz aqui, a qual palavra de Deus é poderosa para salvar a vossa alma. Salvar a alma, que não está apenas se referindo à salvação eterna, morada com Deus. Está dizendo transformar, recuperar o nosso emocional, a nossa psique, a nossa alma no sentido presente também. Transformar a nossa pessoa. Eu sou crente em Jesus Cristo e prego a palavra de Deus porque eu creio que qualquer ser humano que receber com mansidão, que aceitar a palavra de Deus em seu coração e atender ao que ela determina, poderá ser transformado, ser transformada. Eu próprio sou exemplo disso, tenho essa experiência na minha vida. A palavra de Deus é poderosa para transformar qualquer pessoa, qualquer coração que recebê-la de verdade. Mas o nosso dever não é fazer a pessoa receber, o nosso dever é pregar e anunciar. Agora, receber ou não a palavra de Deus, aí é com cada um, né? Mas diz aqui mais, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Saber a palavra é muito bom, já é um grande começo, é o conhecer a verdade. Mas Jesus não disse lá em João 8,32 que o conhecimento da verdade vos libertará. Como é que diz lá o versículo, até bastante citado pelo presidente da República? Jesus disse, e conhecereis a verdade, primeira etapa, e a verdade vos libertará. Não é o conhecimento. Pode conhecer a verdade e prosseguir na mentira, no erro, no engano, no pecado. Mas quando eu recebo a verdade, que é a palavra de Deus, com mansidão, ao ser enxertada, implantada em minha vida, em minha mente, em meu coração, para torná-la prática diária na minha vida, aí sim vem a transformação, a libertação.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o conhecimento que liberta, é a verdade. Mas a verdade não vem sem o conhecimento da verdade. Mas também o conhecimento não opera sem a prática da verdade. E é disso que fala Tiago aqui, olha, sejam ouvintes, não vos torneis, pois, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque eu conheço muito de Bíblia, eu sei 1 trilhão de versículos, tá tudo resolvido? Tá não. Eu poderia ainda receber maior sentença, maior condenação, porque eu conheci e não pratiquei. Compreende? Irmão Lázaro Roberto Rocha, boas-vindas, Deus o abençoe, meu amado. Prossigamos, já estamos agora no verso 23 de Tiago, capítulo 1. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele é ouvinte, ele conhece, ouve, ele vai para um seminário, ele vai para um encontro, vai para um congresso, lê a Bíblia, compra uma Bíblia de estudo, vê vídeos no YouTube, ele se informa bastante a ponto de conhecer a letra, a mensagem, o texto da palavra, mas não pratica. Olha o que Tiago diz aqui. Assemelha-se, pode ser comparado a uma pessoa que contempla num espelho seu rosto natural. Você vai lá no espelho e vê o seu rosto. Tem uma espinha aqui, essa barba eu preciso tirar, o cabelo não tá bom, etc. Esse óculos já está passando da hora de trocar, essa camisa também não está bem. Mas aí eu saio da frente do espelho e agora tá tudo bem. Eu não me lembro mais de como era. Por quê? Porque eu não estou mais sendo confrontado pela verdade, pela realidade do espelho. O que me confronta quanto à realidade da minha vida é quando eu vou praticar a palavra, principalmente o amor e o perdão. Quando eu tenho que perdoar, eu descubro o quanto eu sou ruim em perdoar. Quando eu tenho que amar de verdade, o amor ágape que vem de Deus, é que eu percebo o quão fraco em amor eu sou, o quanto eu preciso aprender a amar com meu mestre, com meu modelo que é Cristo. Então toda a minha fragilidade, toda a minha pequenez é ali revelada, porque o espelho da palavra está me mostrando quão imperfeito eu sou. A prática da palavra é o grande teste da vida cristã. Saber Bíblia, conhecer teoria religiosa, isso primeiro não salva ninguém, não liberta, lembra? João 8,32, não é a verdade só que liberta, só o conhecimento da verdade, é a própria verdade, que é a verdade em ação, em prática. Penso estar sendo suficientemente claro que você esteja compreendendo. Então Tiago prossegue. Assemelha-se a uma pessoa que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Por isso, duas coisas. Primeiro, eu preciso estar sempre me contemplando no espelho da palavra. Bem-vinda, Édula Carvalho. Segunda coisa, eu devo me contemplar no espelho da palavra para corrigir a minha realidade. Se eu mexer no espelho, embaçar o espelho, eu não estou mudando a mim. A minha realidade é quem eu de fato sou. E quem de fato eu sou? Eu sou o que eu faço. Eu costumo dizer isso, alguns não concordam, mas eu seguirei dizendo porque é o que eu acredito. Que o que nos define é o que nós fazemos continuadamente. Não é quem pensamos ou o que dizemos. A gente pode pensar que é uma coisa não sendo. E pode dizer que é uma coisa não sendo. Mas fazer é outra coisa, é outro nível, como dizem por aí. Então o que nos define de verdade é quem somos. Por isso Tiago traz a vida cristã para o campo da prática, das obras. Mas veja que não são apenas obras exteriores de caridade, são obras do caráter, obras que vêm do nosso interior como modo de vida. A gente percebe principalmente em época de campanha eleitoral, de campanha
política, algumas pessoas tentando mostrar aquilo que fizeram, que levou uma cesta, que ajudou alguém, mas tudo com câmera em cima para filmar, para fotografar, para servir de material de campanha. Mas a vida do cristão para com Deus e para com o próximo deve ser algo sem câmera. É aquilo que faz de coração servindo ao Senhor e servindo ao próximo. Por isso Tiago vai dizer aqui, olha, estou no capítulo 1, agora o verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Aqui a palavra de Deus, todo o seu conteúdo verdadeiro de ensino e de transformação é chamado de lei perfeita. Não existe uma lei no planeta, no universo mais perfeita do que a palavra de Deus. Também chamada de lei da liberdade, não da libertinagem, da liberdade, é diferente. Porque é uma lei que liberta a partir do nosso interior. Né? Nós somos livres para obedecer. Parece um contrassenso, livres para obedecer? Que muita gente já sabe que tem que obedecer a palavra de Deus, mas não obedece porque não é livre, é escravo do pecado. Por quê? Porque não quer aceitar a palavra de Deus com mansidão e ser transformado. Na prática, no dia a dia. Ninguém vai ser transformado porque ajoelhou numa igreja no fim de um culto, no final da pregação, e alguém pôs a mão na sua cabeça e orou por você. Isso pode ser o starter, a partida, um processo, um começo. Mas a verdadeira transformação é processo. E processo contínuo para a vida toda. Compreende? Bem-vinda, irmã Carmelita Castro. Abraço a você e a toda a família. Saudade de vocês. Então observe, a transformação aqui é aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, diz Tiago aqui no verso 25, e nela persevera, não é fazer um dia, uma semana, um mês, é para a vida toda. E nela persevera. O que acontece, irmão Tiago? Não sendo ouvinte esquecido ou negligente, mas operoso praticante, eu estou no verso 25 ainda, esse ou essa será bem-sucedido no que realizar no campo da vida cristã, da vida espiritual. Atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, ouvinte negligente. Tem gente que se comporta de uma maneira que parece que não estava lá naquele culto, naquela pregação, naquele ensino, onde tudo foi tão bem explicado. Parece que não sabe, mas estava. É porque não deu ouvido, não deu atenção. Talvez dá mais atenção a uma coisa fútil, corriqueira do dia a dia, do que a palavra de Deus. Então Tiago vai dizer, eu já estou terminando aqui, olha. Se alguém, verso 26, alguém, pensa sempre que alguém pode ser você? Você não é alguém? Ô Josiane Barbosa, você também é alguém, né? Boas-vindas. Nós somos alguém, então alguém somos nós. Quando você ler na Bíblia, se alguém, entenda, pode ser para mim. Então, se alguém, diz Tiago 1,26, supõe, imagina, presume ser religioso. Nos dias de Tiago, religioso significava exatamente aquilo que essa palavra quer dizer no latim, religare. Pensa que alguém que está no processo de religamento, de religação com Deus, através de práticas, de atos, de um modo de vida, que é o ser religioso. Então Tiago diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, citado primeiro aqui pelo grau de importância, porque não refrear a língua vai levar a muitos outros pecados. Antes, enganando o próprio coração, segunda coisa gravíssima, enganar a si mesmo, dar o calote em si mesmo, passar um 7-1 em si mesmo. Tem coisa pior. Enganar os outros é feio, é ruim, é imoral e pode ser até criminoso. Mas enganar a si mesmo é imperdoável. Tiago diz, olha, enganando a si mesmo, o próprio coração, a religião dessa pessoa é vã, inútil, vã. Quando eu engano o meu próprio coração, mas eu posso enganar o meu próprio coração?
A gente vai mentindo para si mesmo, imaginando que é o que não é, dizendo ser o que não é, e de repente a gente já está acreditando naquela fantasia, naquela falsa verdade. Talvez é uma meia verdade, mas toda meia verdade, lembre-se, é uma completa mentira. Então, queridos e queridas, já terminando, porque o horário já avançou aqui, já estamos a 34 minutos dessa reflexão que era para ser breve, eu chego agora ao verso 27 com você, Tiago 1, 27. Rosilene Ribeiro, abraço a você, ao esposo Jonas e a toda a sua família. A religião pura e sem mácula, mácula é uma palavra para mancha, nódoa, encardido, sujeira. Ou aqui no interior do Brasil, macuco, aquela sujeira impregnada na pele. A verdadeira religião, diz Tiago. Opa! Então, Tiago vai revelar qual é a religião verdadeira. Tem tantas, tem mais de 4.000 religiões no mundo. E eu acho que tem mais ainda. Mas tem as grandes, as conhecidas. Então, por favor, apóstolo Tiago, irmão Tiago, ensinador dos crentes aí, dos cristãos, revela qual é a religião verdadeira. Calma, está chegando. Tiago 1, 27. A religião pura e sem mácula, sem mancha, para com o nosso Deus e Pai, é esta, : visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Vou pausar, não tem uma vírgula aqui no texto, mas eu vou pôr por minha conta para parar aqui e falar com você. Quando foi a última vez que você visitou isso? Que você fez isso? Que você visitou órfãos, viúvas nas suas tribulações, no seu ato genuíno, espontâneo, desinteressado, sem mídia, sem foto, sem live, de nada para mostrar para ninguém, ajudando o órfão e a viúva na sua tribulação, porque isso é prático. Isso é prático. Sem likes, sem seguidores. Você, Deus e a pessoa necessitada. Lembra? Vou deixar aí você lembrando, pensando sobre isso. Agora Tiago vai falar da segunda parte desta definição, desse conceito de religião verdadeira, que é também absurdamente prático quando ele diz: primeira, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e segunda, e a si mesmo, quem? A mim mesmo, a você mesma, a você mesmo, guardar-se das contaminações do mundo. Aí pensa que é pouca coisa? O catálogo de pecados, de contaminações do mundo é maior do que a lista telefônica de Nova York. É imenso. Quanta variedade, infinidade de pecados, de coisas erradas que se pode fazer contra si mesmo, contra o próximo e contra Deus. Mas de tudo isso, diz Tiago, eu devo me guardar, tanto espiritualmente, moralmente, emocionalmente, mas também cuidar do outro, começando pelos mais necessitados. Quais são as pessoas mais vulneráveis no campo social? Eu penso que são os órfãos. Depois, as viúvas. Hoje, uma viúva pode ser uma viúva muito rica, muito bem aposentada de um senador da República, de um magistrado, e ter uma renda muito alta. Mas Tiago não falava disso. Ele falava daquelas pessoas vulneráveis. Hoje a gente colocaria os idosos, os portadores de necessidades especiais. Talvez na sua própria igreja local, na sua comunidade, há pessoas necessitadas. O que você tem feito de verdade? Eu não estou falando de pegar um pacotinho de fubá, daquele mais baratinho aí de R$1, R$2, e colocar na caixa de doações de um supermercado. Não pode fazer isso, nada contra. Mas eu estou falando de visitar. Tiago falou visitar, não é eu que estou falando. A palavra de Deus está falando visitar, ir estar com eles, se identificar com a necessidade. Porque você pode até falar, não vou pegar um pacotinho de flocão, que no supermercado aqui perto de casa está em promoção, 99 centavos. Eu vou levar um pacote de flocão, meio quilo, para aquela família, para aquela viúva, para aqueles órfãos necessitados ali. Mas quando você vai chegar lá, você vai ver muitas outras necessidades, inclusive algumas que não são supridas com dinheiro.
atenção, amor, carinho, uma palavra, uma oração. E é disso que Tiago está falando, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas necessidades, quer sejam materiais, emocionais, espirituais. E assim mesmo, antes de querer guardar a vida do outro, guardar a própria vida. Como recomendou Paulo a Tito, tem cuidado de ti mesmo, Tito, e da doutrina. Porque fazendo essas coisas salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Como é que eu vou salvar os que me ouvem se eu não salvar a mim mesmo? Salvar aí, né, soteros no grego, é pôr em segurança, tirar do perigo. Então, queridos, fiquemos com essa palavra nessa tarde. Eu desejo que Deus tenha falado ao seu coração, como está falando ao meu. E para a gente terminar esse momento aqui, eu quero louvar a Deus com mais um hino. Só que esse que está aqui, ele é muito alto. Vou ver aqui se eu consigo achar uma música com um playback mais baixo, né, que eu possa cantar. Vamos lá. Aguarde só um momentinho, por favor. Aqui está. Por favor, mais um pouquinho aí. Vamos ver aqui se nos playbacks do pastor Feliciano Amaral foi pedido o rosto de Cristo. Vê se eu tenho ele aqui. Trazendo para cá o rosto de Cristo. Se não tiver, vai no violão mesmo, né? O rosto de Cristo. Não está aqui nesses playbacks. Mas, felizmente, tenho aqui à minha disposição 2 violões. E com um deles, vamos então, o rosto de Cristo. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. E ao ver nas gravuras dos quadros pintados aquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, rosto de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, pois assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus
como Ele é. Ficou um pouco alto, né? Aqui a Rosilene está falando. Eu sei, Rosilene, é claro que eu lembro de você, né? Fez parte da nossa juventude da Assembleia de Deus do setor Pedro Ludovico, inclusive cantou comigo, a gente cantava alguns hinos, inclusive o Rosa Vermelha, você lembra? Olhando esse mundo ele viu grande multidão, andando sozinha, sem nada na mão. E por aí vai, não há tempo, né? Amanhã uma live musical, quem sabe você entra, quem sabe até você participa ao vivo e a gente pode recordar esses lindos louvores. Bem-vinda, irmã Coraci. Muito bem, o sinal foi interrompido de novo, estou tendo problemas ainda com a internet, mas eu quero me despedir de vocês agradecendo a todos pela atenção especial dispensada nessa tarde à Palavra de Deus. Amanhã, se o Senhor Deus permitir, estaremos juntos aqui outra vez para mais um momento, só que uma live musical. Vou fazer uma seleção de hinos, de preferência os antigos. Por quê? Já tem muita gente cantando hoje, agora, para todo lado, os novos. Os antigos a gente precisa resgatar e recordar, né? Se você gosta, acompanhe, participe. E como dizia a Rosilene, quando a internet foi interrompida, bem-vindo também ao Didácio Coelho e toda a família. Bem-vindo, cunhado, um grande abraço. Eu me lembro sim de você e cantei um trechinho do hino Rosa Vermelha, que a gente também cantava juntos, né? Deus te abençoe no nome de Jesus, fique com Deus. Eu convido você agora, não vou terminar sem orar. Já estou aqui no quintal da minha casa, vim buscar um sinal melhor de internet, de dados móveis, porque a internet fixa falhou. E eu quero convidar você agora então para esse momento de oração. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, eu me achego a Ti agora em nome de Jesus, o nosso único e suficiente mediador, para apresentar ao Senhor cada uma dessas pessoas, suas necessidades, seus anseios, suas lutas, tudo aquilo que está incomodando agora, causando, Senhor, quem sabe até mesmo ansiedade. Vem agora com a Tua mão dando livramento, dando solução, aumentando a fé de cada uma delas. E também nessa tarde, Senhor, nos abençoa que nós entendamos o sentido dessa palavra de hoje, a importância da prática da palavra de Deus, a importância de não sermos apenas ouvintes esquecidos, mas praticantes dedicados, porque isso vai nos definir espiritualmente. Também abençoa agora cada lar e cada família representados por cada pessoa que acompanhou ou vai acompanhar essa live. Que a Tua palavra possa alcançar cada vida, cada coração. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.